O dadaísmo, ou simplesmente Dada, foi um movimento artístico pertencente a vanguardas europeias do século XX, cujo lema era a destruição também a criação. Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Dentre algumas características do dadaísmo, podemos citar o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, dentre outras. As principais características do dadaísmo na literatura são agressividade verbal, palavras desordenadas, pessimismo e ironia, protesto contra o capitalismo e a guerra, banalização das rimas e do raciocínio. Já as pinturas apresentam qualquer matéria serve para a composição heterogênea dos temas, cores grossas, corpulentas, empregadas como fatias e colagens, emprego de figuras mecânicas com funções de bombas elétricas, pinturas com sugestões escultóricas, com tendências surrealistas, ultras e abstracionistas. Hugo Ball foi um poeta, escritor e filósofo alemão. Foi um dos principais artistas do dadaísmo e escreveu o Manifesto Dadaísta. Neste manifesto, Hugo Ball expressa sua objeção à transformação do dadaísmo em um movimento artístico. Ball é considerado o pai da poesia fonética ou poesia sonora, forma de lírica dadaísta que transformava as palavras em sílabas fonéticas individuais, retirando qualquer significado ou sentidos originais. Marcel Duchamp foi um pintor, escultor, poeta francês e um dos precursores da arte conceitual, cidadão dos Estados Unidos a partir de 1955, e inventor do ready-made, objetos que são escolhidos aleatoriamente e que, após uma leve intervenção do artista, tornam-se uma obra de arte. O artista ficou conhecido também por pintar bigodes na Mona Lisa, em clara demonstração de desprezo pela arte acadêmica. Inventou mecanismos ópticos, fez curta-metragens e colagens. Hans Arp foi uma figura marcante no cenário das vanguardas europeias. Participou do grupo Cavaleiro Azul e foi um importante artista dadaísta, surrealista e ligado ao abstracionismo. Pintor, escultor e artista gráfico, Hans Arp buscou em sua arte a simplicidade e a pureza das formas. Foi um dos pioneiros da arte abstrata e já não se preocupava com a expressão plástica do ser e do objeto, mas com a forma pela forma. Raoul Hausmann foi um artista plástico, poeta e romancista austríaco. Exerceu um destacado papel como dadaísta, participando dos grupos de Zurique e posteriormente de Berlim. Foi um crítico às instituições da Alemanha durante os anos transcorridos entre as duas guerras mundiais. Também foi inventor da fotomontagem e, assim como Hugo Ball, escreveu diversos poemas sonoros. Francis Picabia foi um pintor e poeta francês. Recebeu uma forte influência do impressionismo e do fauvismo. Esteve vinculado ao cubismo e também foi membro do grupo Pitu. Max Ernst foi um pintor e escultor alemão. Também fez parte de outros movimentos da vanguarda, como o surrealismo. As temáticas do inconsciente e da irracionalidade eram constantes em sua produção. Criou novas técnicas na pintura e na escultura. Tristan Tzara é o pseudônimo de Samuel Rosenstock, um poeta judeu nascido na Romênia. Ele foi um dos fundadores do movimento dadaísta, explorando o caráter arbitrário da linguagem, a subversão da lógica por meio da linguagem poética e a valorização do acaso durante a produção artística. O dadaísmo no Brasil influenciou alguns artistas plásticos, porém a sua maior influência foi vista na literatura. O movimento foi exposto por artistas e escritores dos primeiros anos de modernismo no Brasil, uma vez que eles desejavam algo que fosse mais arrojado e gerasse polêmica. Flávio Carvalho foi um dos grandes artistas a representar o movimento no país. Ele se destacou porque adquiriu todo o conhecimento do dadaísmo durante o período que conviveu na Europa com os dadaístas. Na literatura, o grande influenciador do movimento dadaísta foi o escritor Mário de Andrade. Ele foi precursor do movimento modernista no país e aproveitou essa tendência para praticar em seus poemas as características nocentes do dadaísmo.